Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. O Ministério da Saúde iniciou um novo tratamento contra a malária em crianças menores de 16 anos de idade no Sistema Único de Saúde, um feito inédito no mundo. O público infantil concentra cerca da metade dos casos da doença no país e 99% deles estão registrados na Amazônia. O feito se dá diante do cenário preocupante da doença. O público infantil concentra cerca de 50% dos casos de malária no Brasil. A malária é uma doença infecciosa causada por um parasito do gênero Plasmodium, transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas do mosquito prego. Até então, o esquema terapêutico disponível exigia tratamento por até 14 dias, o que dificultava a adesão, especialmente entre crianças. Agora, segundo o Ministério da Saúde, com o uso de tafenoquina na formulação pediátrica de 50 mg, o fármaco passa a ser indicado para pesos entre 10 e 35 quilos, será administrado em dose única, o que proporciona mais conforto e praticidade para as famílias e profissionais de saúde, maior adesão à terapia, eliminação completa do parasita e a prevenção de recaídas. Com isso, o Brasil torna-se o primeiro país do mundo a disponibilizar esse tipo de tratamento para crianças. Até então, o medicamento era ofertado apenas a jovens e adultos a partir de 16 anos. Inicialmente, serão distribuídos 126 mil comprimidos da tafenoquina pediátrica para ampliar o controle da doença em todo o território nacional, com foco em áreas prioritárias na região amazônica. O Ministério investiu R$ 970 mil na compra do medicamento e já recebeu quase 65 mil doses que serão distribuídos em áreas de maior incidência, como os distritos sanitários especiais indígenas, Yanomami, Alto Rio Negro, Rio Tapajós, Manaus, Vale do Javari e Médio Rio Solimões e afluentes. Esses territórios concentram cerca de 50% dos casos de malária em crianças e jovens de até 15 anos. Entre 2023 e 2025, somente no território Yanomami houve aumento de 103,7% na realização de testes, crescimento de pouco mais de 116% no número de diagnósticos e redução de 70% nos óbitos causados pela doença. Já no cenário nacional, no ano passado foi registrado 120.659 casos, o menor número de casos desde 1979. No mesmo período, também houve uma redução de 16% em áreas indígenas de todo o país. E a automedicação é um hábito comum entre os brasileiros, mas pode trazer riscos sérios à saúde. Tomar remédios sem orientação profissional pode mascarar doenças, causar reações adversas e até levar à intoxicação. Automedicar-se é utilizar medicamentos por conta própria sem diagnóstico ou prescrição de um profissional de saúde. A prática, muitas vezes incentivada por dicas na internet ou indicações de conhecidos, é considerada um dos principais problemas de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais da metade dos medicamentos no mundo são utilizados de forma incorreta, seja na prescrição, na dispensação ou no uso pelo paciente. A automedicação ela pode mascarar o que você realmente precisa tratar. Com isso, tem que sempre procurar um médico ou um farmacêutico por orientação melhor. Quando você faz isso, você simplesmente corre o risco de não tratar o que realmente você precisa. Com isso, você pode ter efeitos colaterais muito danosos e prejudicar a sua saúde em vez de ajudá-la. Todo medicamento possui efeitos colaterais e, quando utilizado de forma incorreta, pode causar mais prejuízos do que benefícios. Entre os principais riscos estão a intoxicação por dose inadequada, as interações medicamentosas, quando o remédio anula ou potencializa o efeito de outro, e o mascaramento de doenças, que atrasa o diagnóstico correto. O uso indiscriminado de antibióticos contribui para a resistência bacteriana, um dos maiores alertas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando as bactérias se tornam resistentes, infecções simples podem se tornar mais difíceis de tratar. O antibiótico, quando ele é utilizado de forma incorreta, você acaba criando resistência à bactéria e você não tem um tratamento eficaz como é preciso e necessário para essa situação.
Antes de tomar qualquer medicamento, o ideal é buscar orientação médica ou farmacêutica. Mais do que aliviar sintomas imediatos, o uso correto dos remédios é uma questão de segurança e prevenção. Cuidar da saúde também significa evitar riscos desnecessários. Tome cuidado. Os efeitos colaterais que você pode sentir são muito mais danosos do que aquilo que você pode tratar. E o Ministério da Saúde do Japão anunciou a aprovação de um tratamento inovador contra a doença de Parkinson. A utilização de células-tronco para substituir neurônios danificados do cérebro. A tendência é que a terapia comece a ser oferecida a pacientes ainda este ano. O Parkinson é uma doença neurológica crônica e degenerativa que afeta o sistema motor do corpo, causando tremores e outras dificuldades de movimento. Atualmente, aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem dessa doença. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Kyoto apontou que o tratamento da Sumitomo Pharma é seguro e eficaz para a melhoria dos sintomas. A pesquisa envolveu 7 pacientes com Parkinson, com idades entre 50 e 69 anos, cada um dos quais recebeu implantes de 5 a 10 milhões de células em ambos os lados do cérebro. As células iPS, provenientes de doadores saudáveis, foram transformadas em células cerebrais produtoras de dopamina, que estão ausentes em pacientes com a doença de Parkinson. De acordo com os pesquisadores, o procedimento demonstrou segurança e sinais de melhora dos sintomas nos participantes. O medicamento, chamado Myshepri, foi desenvolvido por essa empresa farmacêutica Sumitomo Pharma e consiste no transplante de células produzidas em laboratório diretamente no cérebro do paciente. De acordo com a empresa, a terapia recebeu uma aprovação condicional e por tempo limitado das autoridades sanitárias japonesas. Se chegar ao mercado, o produto deve se tornar o primeiro tratamento comercial do mundo baseado em células-troncos pluripotentes induzidas, as células iPS. As células iPS são obtidas a partir de células adultas do próprio organismo, como as células da pele, que passam por um processo de reprogramação genética para retornar um estado semelhante ao de células embrionárias. A partir desse estágio, elas podem ser transformadas em diferentes tipos de células do corpo. No caso do novo tratamento, as células iPS são transformadas em células percussoras de neurônios produtores de dopamina, uma substância química essencial para o controle dos movimentos. Na doença de Parkinson, esses neurônios são progressivamente destruídos, o que leva a sintomas como tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!